Saudações Snyderiana, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje a gente está aqui para falar a respeito de, eu não vou nem chamar de material, mas na verdade sobre uma reassistida de um filme que todos nós aqui assistimos, né, obviamente, no começo desse ano, só que agora eu vi em outro formato e eu vou dizer aqui qual foi a minha experiência e que, se na minha opinião, vale a pena ou não. O Snyder Cut estreou no começo desse ano. E já desde o anúncio em agosto ou setembro do ano passado, na DC Fandom, ele já causou um certo burburinho, né? Um certo estardalhaço, tanto para os fãs, né, que ficaram empolgados, né, com a novidade, com o anúncio, quanto para aqueles que não acreditavam, né, no potencial do material da obra em si, mas com base, né, toda essa crítica ela já veio com base na Liga da Justiça do próprio Joss Whedon e também nos filmes anteriores, né, do próprio Snyder, principalmente aí no caso o Batman vs Superman. Independente da crítica ela tá bem fundamentada ou não, a gente teve nessa polarização, né, dos dois lados, como em qualquer anúncio tem, né, ultimamente já há um bom tempo. A experiência com o filme, a primeira versão lançada do Snyder Cut, ela já foi muito agradável, né, eu acho que eu posso dizer dessa forma, né, tanto para os fãs e até de certa maneira para aqueles que não esperavam, né, coisa boa, né, dessa produção, desse anúncio feito ano passado. A produção pode não ter agradado, né, de uma maneira unânime, como os dois últimos filmes dos Vingadores, mas eu acredito que, apesar de todo, né, o rebuliço, de toda a controvérsia, ela acabou agradando e fechando, né, o balanço snyderiano dentro da DC Warner de maneira positiva, principalmente quando comparado com a versão anterior de Liga da Justiça. Aí eu acredito que mesmo aqueles que não gostam do Snyder, né, não gostam da DC, não gostam da Liga, não viam potencial nesse filme, acabaram dando o braço a torcer também. Bom, agora vamos falar sobre as diferenças, né, em relação a esses dois filmes, né? Por que eu acho importante estar aqui? O que me motivou a estar aqui fazendo esse programa e falando a respeito desse material? Primeiro, o que me motivou foi eu mesmo, né, a minha própria descrença em relação ao anúncio dessa segunda versão. Quando eu vi as primeiras notícias a respeito dela, eu falei, nossa, mas por que uma versão preta e branca do Snyder Cut? Para que isso? Se nem o principal, ele ficou perfeito, porque dava para perceber que muitos dos efeitos, né, não estavam acabados, e o filme em si, né, o filme na verdade, ele foi terminado, ele está pronto, estava completo, só que os epílogos, né, mostravam que na verdade haveria muito mais coisa e que não vai ser mais explorada, né? Acabou, morreu junto com o Snyder Cut. Então, eu não via isso com bons olhos. Para mim era só mais uma forma de você arrecadar dinheiro, né? Dos fãs que assistem qualquer coisa, que compram todas as versões e assim por diante. Aí quando eu vi a estreia no HBO Max, eu resolvi dar uma chance. E eu já adianto que foi uma grata surpresa. Eu mesmo, que estava sendo meio que hater dessa versão preto e branco, dou o braço a torcer agora e digo que essa é a melhor versão de todas, incluindo a original, a versão colorida. Mas por que eu digo isso? Como a versão preta e branca, que saiu depois e parece ser mais um caça-níquel, pode ter sido melhor do que a original colorizada. Como eu disse anteriormente, a primeira versão, que é a colorizada, os efeitos eles parecem que não foram terminados, né, da maneira como deveriam, né, como eles poderiam ter sido feitos, como aconteceu lá nos dois últimos filmes do Snyder, né, no Homem de Aço e no Batman vs Superman. Você percebe, por exemplo, o brilho, né, o tom da armadura do Lobo da Steppe, do corpo, né, cibernético do Cyborg e outros pontos que eu não me lembro agora de cabeça para mencionar. Dava para perceber que faltava ali alguma coisa, que tinha alguma coisa para ser terminada. Algumas cenas de ação em que o CGI ficou bastante evidente, dava a impressão de que podia ser melhorado. Eu não estou dizendo que ficou ruim, ficou um lixo, longe de mim, mas a impressão que dava de que não era um filme acabado. Sem contar o fato também da moldura, né, da forma com que ele foi filmado. Aquele tamanho agora que eu nem sei mencionar agora, as medidas, né, e a proporção daquele formato. E um dos pontos positivos é justamente esse, porque ele melhorou a questão dos efeitos, né? Não é que nessa versão os efeitos foram terminados e ponto final, e aí por isso agora essa é a versão acabada. Não, é o mesmo filme, só que aquela paleta de cores, né, que a princípio seria uma ausência de cores, mas não é só um preto e branco HD, mas é um tipo de paleta de tons de cinza, né, não só um preto e branco, mas de tons de cinzas em alta definição, que acabou dando esse aspecto noir, né, a obra, esse estilo noir, que é bem característico, né, de algumas obras do próprio Snyder,
e que de certa forma lembrou bastante Sin City também, a paleta de cores, né? Não a estética do Sin City. O que me deixou até surpreso, porque aqueles efeitos que eu estava lembrando, que não eram acabados, eles pareciam perfeitos agora, nessa versão. Incluindo todos esses pontos que eu citei. O lobo da steppe, a armadura do ciborgue, alguns efeitos de batalha. Na boa, pra mim parece outro filme, eu assisti outro filme agora. Enquanto eu assisti aquela vez, no dia do lançamento, a versão original, e eu achei ela ok, inclusive até gravei 2 podcasts a respeito, né, falando sobre a obra, sobre esse filme, e eu disse que eu achei ele bom, um ok, mais, né, pro lado do bom, um pouco mais do que bom, vamos colocar assim, mas que não tinha como ser ótimo ou perfeito, porque não parecia um filme terminado, e que, pelos epílogos, parecia que ainda tinha muita coisa para acontecer e era algo que a gente nunca vai ver, mas que até então não tinha nada a ver com o Snyder, né? A princípio não seria culpa do Snyder. Mas agora, depois de reassistir o filme, né? Só que agora nessa versão, agora a minha pontuação subiu para ótimo, né? Acima de ótimo, até quase indo ali pro perfeito, né? Eu sei que muitos vão achar que eu estou sendo exagerado e tal, é besteira isso que eu estou falando, mas essa é a sensação, né? E a impressão que eu tive. E que agora eu consigo ver o filme realmente de uma forma completa, né? Ele realmente termina ali ao que ele se propôs, de ponto final, e mesmo que os epílogos, né, eles mostrem uma certa continuidade, né, um senso de continuidade que a gente não vai ter mais, acabou me deixando satisfeito, né, vendo dessa forma e tal. Para não falar que é perfeito, né, apenas o efeito, né, do Caçador de Marte, né, o nosso famoso Ajax aqui pra gente, apenas ele que mesmo com essa paleta de cores, ele ficou um pouco artificial ainda. Você ainda percebe que é um CG ali. Já nas outras cenas, isso ficou bem escondido, né? Ficou até algo bem apropriado, né? Vou colocar dessa forma. Então, algo que antes era nota 8, 8,5, ou talvez até menos, nem lembro que nota que eu dei na época, agora fica 10 mais, né? Mas ainda não é perfeito, né? Como eu disse, mesmo que o filme ainda recebesse as outras continuações, eu não acho ainda que, né, seria um filme perfeito. Mas assim, agora eu considero um puta filme e eu jamais pensei que eu ia rever o original mais de uma vez. Só que agora, revendo essa versão, agora sim, eu tenho vontade de rever essa versão outras vezes também. Tá? Então eu recomendo bastante, tá? Esse vídeo é mais para isso, justamente para expor essa minha experiência com essa nova versão. Fica a minha recomendação, obviamente, e também o que eu tô achando interessante em relação ao serviço, né, da HBO Max, é que a cada semana tá estreando vários filmes, séries e animações. Alguns eram inéditos aqui, pelo menos no streaming, né? Outras estavam em outros serviços e agora estão indo para lá. Outras não passavam mais, né? Não estavam em nenhum tipo de streaming e agora estão todas alocadas ali. Eu me refiro, por exemplo, à animação, né? Superman Animated Series, ela está completa ali. O Smallville, que estava em outra plataforma, não sei se ainda está, também está ali agora completo. A série, né, da Sideral, da Stargirl, que não passou, né, de maneira oficial aqui no Brasil, não que eu saiba pelo menos, agora ela está lá e vai para a segunda temporada. O seriado Krypton, que também não passou em serviço de streaming aqui, pelo menos não que eu saiba, não dos que eu conheça pelo menos aqui no Brasil, né? Não estou me referindo ao streaming aqui de fora e nem a TV a cabo. Mas agora ele está completo ali com as 2 temporadas. A Batwoman, que apesar de não ser bom, também está lá com as 2 temporadas completas. Todos os filmes do Batman, inclusive também eu reassisti Cavaleiro das Trevas e o Ressurge também. A animação Batman Brave and the Bold, só a primeira temporada, mas é a que eu mais gosto, é considerada melhor, ela tá ali também. A nova animação da Arlequina também tá lá. Os 2 filmes da Mulher Maravilha estão lá também. Todos os filmes, né, do Superman, incluindo a versão estendida, né, do primeiro filme do Superman, de 78. E a versão do diretor, né, do Superman 2. E vários desenhos novos e antigos, os longa-metragens animados, também estão disponíveis lá. Não todos ainda, mas a cada semana eles estão disponibilizando mais. Para mim, ele está muito mais vantajoso nesse momento do que, por exemplo, o serviço da Disney, em que estreou muitas animações, novas e antigas lá, mas que agora ficou uma coisa meio parada, assim, meio estagnada, né? Ele não está apresentando muita novidade, e tem coisas que deveriam ou que poderiam estar passando lá, e que até agora não estão, e nem são animações novas e tal, pelo menos da data de gravação desse vídeo. Então foi isso, tá? Esse foi um vídeo mais rápido, mais breve, bem opinativo, a respeito dessa minha experiência com essa nova versão do filme da Liga da Justiça, do Snyder. É algo que eu gostei muito mais do que eu tinha assistido, né? Ele em cores, no começo do ano, e o que eu recomendo é que vocês pelo menos assistam um pouco.
a primeira hora, a primeira meia hora, é que é difícil, né? Um filme de 4 horas, você assistir meia hora de um filme com essa duração é a mesma coisa que não assistir nada, né? Equivaleria aí a uns 5, 10 minutos de um filme de 1h30, 2 horas. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.